empresa de tecnologia, né, que prestava serviço para algumas outras empresas do setor de viagem e de turismo. E decidi fazer design gráfico, decidi ser pobre. Decidi fazer design gráfico, eu costumo brincar. E fui fazer, então fiz aqui na Unicid, São Paulo. E depois, agora mais para frente, eu terminei a pós-graduação. E tô vendo agora se eu inicio um mestrado ano que vem. Estou estudando aqui a possibilidade. Então, o meu histórico acadêmico é esse. Nossa, que legal. É muito bom, né, você compartilhar esse conhecimento com a gente, né? Porque a gente também vive nessa caminhada também, parecida, né? Designer como a gente fala, né? A gente tem que estimular nossa criatividade e através do designer a gente consegue expandir o mundo, como ele fala assim. Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Qual conhecimento que você adquiriu em suas formações e se você percebe ter sido mais exigida na hora de conseguir entrar no mercado de trabalho? Nas entrevistas, o que eles queriam ver no seu currículo? Desculpa, cortou um pouco. O que eles queriam ver? O que os recrutadores queriam ver no seu currículo como designer, né? Qual o conhecimento adquirido, além do conhecimento adquirido, né, das suas formações, o que foi mais exigido na hora de você conseguir entrar no mercado de designer? Eu comecei a trabalhar em 2009, né? E eu comecei com estágio. E aí, depois eu também não dei muito certo nesse estágio, mas graças a Deus, no mês seguinte eu consegui um emprego no banco lá e eu fiquei um tempo lá, que foi o trabalho que realmente me deu, que me abriu as portas, assim, né? Porque depois que eu trabalhei no banco, meio que eu consegui várias oportunidades, meio que quase que escolhi, assim, onde eu queria trabalhar. E o grande diferencial para mim na época, porque eu sempre fui mais do design digital. Apesar de eu ter a formação de design gráfico, sempre gostei mais do digital. Hoje eu atuo com UX design, com product design, mas na ocasião foi conhecimento em código. Foi eu ter conhecimento em HTML e CSS. Foi um grande diferencial para mim. Tinha os requisitos básicos, né? Que aí eu sempre tive, então conhecimentos em design, conhecimentos nas ferramentas. Na época era Photoshop, Illustrator, hoje, por exemplo, é Figma. Essa base, né, de fundamentos de design, uma boa ótica visual, um bom refinamento visual nos portfólios. Eu sempre fui fazendo portfólios diferentes, eu sempre utilizei os meus portfólios como laboratórios. Opa, cortou? Tinha cortado um pouquinho na hora do portfólio. Tá, deixa eu ver se eu não mexo aqui, que às vezes eu tô mexendo no microfone. Então eu sempre utilizei meus portfólios como um laboratório. E eles eram muito bem feitos na parte visual, né? E esses requisitos eu acabei cumprindo dessa maneira. Então, um bom trato no visual, conhecimento básicos de fundamentos e princípios de design e das ferramentas. Sempre esses os exigidos para mim. Opa, desculpa. Foram sempre esses os exigidos para mim, mas o que fez para o diferencial mesmo na época foi eu ter conhecimento em código, em HTML e CSS. Porque eu ia trabalhar como web designer, né? E os designers, e até hoje, né? São um pouco receosos com código, são um pouco avessos a isso, e fez total diferença para que eu pudesse entrar no mercado de trabalho. Então uma dica, se alguém quer entrar para trabalhar com design digital, né, como UX designer, saber um pouco de código com certeza vai ajudar. Vai ajudar muito, né? Sim. A terceira pergunta é: qual o conhecimento que você adquiriu nas formações que te auxilia no dia a dia como designer? Eu acho que isso pode... Eu vou acrescentar ainda mais. Além dos conhecimentos que te ajudam no dia a dia, né? O que mais você vê como importante que pode dar de dica para a gente? Show. Dos conhecimentos que eu aprendi nas formações, foram muitas coisas, né? Até é difícil pontuar. O que
Eu vejo que eu tive que aprender coisas que eu não aprenderia se fosse didata, somente autodidata. Então, a faculdade ou os cursos me forçaram a estudar um pouco mais. Não que eu não estudasse ou não estudo de forma autodidata por conta, mas matérias como História da Arte, por exemplo, que acredito que são importantes para que a gente possa ter um background e possa construir layouts, e não só da parte visual, né, estética, funcional, mas também da parte também da essência de design, né? Você consegue, através de algumas matérias como essa, como semiótica, e deixa eu ver o que mais que eu lembro. Eu acho que foram essas as principais matérias, assim. Eu tive outras matérias que também eu não Sobre estudei. Gestalt, essas coisas assim? Sim, não, eu ia falar sobre isso. Eu tive essas matérias, mas essas matérias Gestalt, eu já estava estudando por conta. Eu tinha comprado um livro, tipografia, eu estudei muito por conta, cores, porque são matérias muito mais faladas, né? Muito mais claras para quem está procurando sobre design, procurar no Google vai encontrar. E assim, eu acabei estudando muito por conta. Eu tinha professores em alguma dessas matérias que não eram tão bons assim, e aí eu ficava meio pé da vida, falei, pô, vou estudar e tal, quero saber, porque eu acho que penso diferente, aquela coisa do jovem meio radical. E então, assim, essas matérias eu aprendi muito por conta, não que eu não tenha visto nas universidades, na verdade, nos cursos que eu fiz. Mas essas outras, como mais ligadas até à arte, essa história da arte, semiótica, fotografia, direção, são coisas que com certeza me agregaram e que talvez eu não estudaria por conta, porque não estava ali no meu radar. Agora, a outra pergunta que você fez foi o qual seria mais importante? Você tinha. Isso, a dica mais importante que você poderia dar para a gente a respeito Sim. dessa experiência. Não, eu acho que a dica que eu poderia dar sobre o conhecimento, o estudo de design, é ter a base, é ter os fundamentos, é se aprimorar nos fundamentos e princípios de design. Porque eu estou falando aqui dentro da minha realidade, né? Que minha realidade está mais direcionada a design digital. E eu vejo muita gente migrando de área, por exemplo, que não tem essa base. A galera vem de outras áreas, às vezes não são áreas correlatas, e não tem essa base, e sofrem quando vão entrar no mercado, quando vão trabalhar. Porque, no final das contas, isso isso realmente é o que o recrutador vai ver, é o que o cliente vai ver. E se você não tem uma base sobre isso, se você não sabe como utilizar, não sabe aplicar, ou você fica refém de ferramentas, ou você acaba criando coisas que podem até ser funcionais, mas que não despertam o desejo das pessoas, que não causam aquele efeito uau também. E então eu vejo que o pessoal está perdendo um pouco disso, perdendo um pouco a mão da essência do design, né? Do que a gente fala, né? Do craft, que é fazer as coisas, além de funcionais, também com um primor estético visual. E para isso precisa estudar fundamentos de design, as matérias cor, tipografia, gestalt, semiótica, grid, harmonia de composição, né, de visual, de layout. Então, se eu tivesse que dar uma dica, eu daria para se aprimorar, para se aprofundar nisso. Independente, inclusive, do design que vocês venham atuar no futuro, seja design gráfico, seja digital, seja até, sei lá, design de moda, são princípios imutáveis que vão nos seguir para sempre e que fazem a diferença quando vocês estão criando. Bom, agora vamos lá, né, para a próxima pergunta. Você acredita que tem algum conhecimento na área que você adquiriu apenas por meio de experiência? Aí entra essa questão da autodidata. E se sim, qual? Por meio da experiência, mais a prática, né? Mas é realmente a prática, o fazer design, o melhorar a percepção de design, a ótica, né? Aquele letramento visual, que a gente trabalha também na universidade, a gente trabalha nos cursos também,
mas o mercado, quando você está lá lidando com as questões de temperatura e pressão de projeto, de cliente, quando você tem que resolver algumas coisas meio que de bate-pronto, assim, de um dia para o outro, quando você tem que achar soluções, responder algumas questões de clientes, de stakeholders, de chefes que você nem imaginava ali e tal, você tem que meio que se virar nos 30, aí que você ganha estofo, né? Que você vai pegando realmente o músculo, vai crescendo e você vai tendo mais confiança e vai também aprendendo a fazer design. Eu acho que a principal questão foi a prática mesmo. A prática tanto técnica quanto de soft skills, né? Então, essa parte de habilidades interpessoais, de saber conversar melhor, saber apresentar o design, que é uma parte importante do nosso ofício, apresentar aquilo que a gente faz, saber dialogar com equipes multidisciplinares, que a gente inevitavelmente vai ter que conversar com outras pessoas e convencê-las, então aquela certa, entre aspas, política que nós temos que fazer, né? Porque não é só fazer design na tela, abrindo o software gráfico, a gente tem todo esse processo por trás ali de convencimento também. E isso daí eu aprendi na prática. Eu continuo aprendendo, né? Ainda não estou perfeito, não. Nem sei se eu vou estar um dia. É verdade. Tudo leva à prática, né? Não tem como. Não é só teoria, tem que ter prática também. Total. Bom, a pergunta 5 seria: quais as ferramentas de design que você mais usa? E soft skills, né? No caso, né? Soft skills. Queria que você falasse um pouco disso também. Show. Ferramenta, hoje em dia, é Figma. Eu utilizo muito Figma, praticamente para tudo. Eu utilizava muito Photoshop e eu já utilizei tudo, assim. Quase todas as ferramentas que vocês podem passar aí pelo histórico da área. Assim, recente, né? Porque eu comecei em 2009 ali, então de 2009 para cá, vamos dizer assim. Hoje em dia é Figma. Figma, e eu utilizo, assim, 3 ferramentas, né? A parte gráfica. O Figma em primeiro lugar, quase 100% do tempo. O Illustrator, quando eu preciso criar marcas ou fazer algum vetor um pouco diferente, que o Figma dá para fazer, mas eu vejo que carece de alguns recursos, talvez até pelo meu histórico, aí eu consigo ter mais facilidade com o Illustrator. E o Photoshop, quando eu preciso tratar ou recortar alguma imagem de maneira mais trabalhada, que talvez eu não consiga fazer no Figma. Mas é nessa ordem, assim. Hoje em dia é mais o Figma. E referente a soft skills, eu vejo que é um déficit dos designers. Assim, talvez seja um déficit da humanidade, né? Ou da área de tecnologia. É difícil pontuar. Mas é algo super importante. Quando vocês ouvirem alguém que talvez não tenha tanta capacidade técnica assim, mas que conseguiu uma vaga melhor do que uma pessoa que teria, provavelmente, porque a gente não sabe as condições, né? Tem gente que utiliza de meios obscuros para conseguir as coisas, mas se não for isso, essa pessoa tá lá porque ela tem melhor soft skills. Então é preciso saber se portar, se apresentar, é preciso saber se comunicar, trabalhar a comunicação, trabalhar a paciência, né? São várias soft skills que daria para falar, teria até que listar aqui para pensar, mas eu vejo que comunicação é a principal. Então, saber se comunicar, saber se portar, saber reportar as coisas, apresentar o que nós fazemos, explicar, simplificar a nossa linguagem, não ficar falando baleiês, como às vezes a gente fala, né, muito técnico, muito tecniquez aí, e esquece que as pessoas não têm obrigação de saber de design, elas não vão saber, elas só vão ver o visual, elas não vão entender do processo. E elas só vão ter noção se a gente explicar. E isso faz parte das soft skills, né? Saber apresentar, saber comunicar. É super importante, talvez as hard skills, que são as habilidades técnicas, elas são mais importantes no começo,
onde para você entrar no mercado como um júnior, como estagiário, as pessoas querem saber se você sabe mexer no Figma mesmo, no Photoshop, e é isso. Mas a partir do momento que você vai evoluindo sua carreira, você vai progredindo, vai indo para, sei lá, pleno, sênior, para liderança, as soft skills vão se tornando cada vez mais importantes, porque você vai, inevitavelmente, mesmo que você não queira, você vai acabar lidando com pessoas e vai acabar gerindo também outras, né? Outras pessoas, outros pares aí, outros designers. E ter soft skills, ter inteligência emocional é super importante. É uma coisa muito importante. Então, trabalhem, se puderem trabalhar, sei lá, lendo, estudando, tendo mentores, fazendo mentoria, com terapia também para se entender e saber dos seus pontos fortes e fracos, é super importante. Muito bom. Essa é a dica. Muito boa, David. A pergunta 6 entra justamente nesse contexto de soft skills também, né? Você poderia me apontar 3 soft skills que você possua no dia a dia e como elas te ajudam no dia a dia no trabalho? Show. Acho que a primeira é comunicação. E novamente, né? Eu não me acho especialista em nada, não. Não acho que sou 100% nesse quesito soft skills, eu estou aprendendo também. E cada trabalho, cada empresa que a gente passa, a gente aprende também, né? Mas a primeira, com certeza, é comunicação. O pessoal vacila demais nisso, então saber comunicar e em todas as situações. Então, por exemplo, não vai dar certo o projeto. Assim, no sentido que você não vai conseguir entregar a tempo. Você tem que comunicar. Não tem que abandonar, bloquear a pessoa, não responder. Né? Comunica, fala, não vou conseguir fazer tal. Você tem que saber comunicar a conversa no dia a dia, então, com os clientes. Você precisa saber se portar de uma maneira que as pessoas tenham um certo... não sei se é a palavra certa, mas respeito, assim, sabe? Porque design é um pouco complicado, né? Porque o próprio termo design pode ter margem para vários significados, a área também, né? É complexa, é multidisciplinar, e por isso o pessoal gosta de dar pitacos em tudo, né? Você não vê o pessoal dando pitacos no médico. O médico deu o diagnóstico e pronto. Você não vê o pessoal dando pitacos ou dá, sei lá, ou dá menos num programador ali, no que ele desenvolveu. Porque entende que o programador nosso é o hacker, que sabe de código, inteligente pra caramba. Design não, o pessoal dá muito pitacos, né? Inclusive a ideia de pitacos que eu tenho um podcast é sobre isso, assim, é dessa ironia. E por isso que a gente precisa ter uma postura profissional. E essa postura profissional a gente tem que ir construindo, né? Saber impor limites, saber lidar com inteligência as coisas. E tudo assim, meio que tudo tá ligado à comunicação. Então, acho que comunicação é o principal. A segunda questão, a segunda soft skills, vou falar de carreira, assim, no meu caso, né? Eu acho que de paciência, assim, ter um pouco de paciência, porque as coisas não vão vir fáceis, as coisas não surgem assim do nada, por acaso, sem esforço. Não dá para sair ganhando dinheiro no primeiro salário, 10 mil reais, se você está entrando agora no mercado de trabalho. As coisas não funcionam assim. Mas não significa que não dá para ter um bom salário como designer. Não significa que você não pode ganhar bem como designer, que você não pode ser bem sucedido. Pelo contrário, né? Seja como empreendedor, seja como colaborador em empresas, é super possível. Eu conheço, eu vejo. Então, é super possível. E hoje em dia o design está mais valorizado. As pessoas, apesar de eu ter pontuado essa questão dos pitacos, ainda assim é mais valorizado. Se percebe-se mais o valor do design hoje em dia do que outrora. Então, para quem está iniciando, assim, para quem está começando, ter paciência, saber que
a sua carreira é uma árvore. Vocês estão colocando a semente aí, que é agora na parte da faculdade, e aí vocês vão evoluindo. A árvore vai evoluir. Às vezes você coloca um pouco de adubo, faz um curso, entra numa empresa, que nem eu entrei no meu primeiro emprego no banco, e aí, pô, já dá um up, cresce mais rápido. Mas para dar frutos realmente, como vocês imaginam como sonho, demora um pouquinho. E a terceira, eu acho que vai um pouquinho de resiliência, né? De inteligência emocional também, para poder lidar com as coisas. Eu acho que tá tudo ligado, né? Com paciência, com comunicação, mas ter noção assim que a vida do Instagram não é a vida real, que os processos que nós vemos no design, no curso, nos cursos, né, sejam livres, sejam universitários, são um pouco diferentes na prática. Na prática é muito mais caótico e menos linear do que a gente aprende. E tá tudo bem, é assim mesmo. O mercado é assim, a academia não tem como acompanhar a velocidade do mercado. Então, por isso que a gente precisa ter inteligência emocional para saber lidar com as coisas, para não se comparar tanto com as outras pessoas e seguir o nosso caminho, sabe? Seguir o nosso caminho com resiliência, seguir o nosso caminho com propósito, sabendo onde você quer chegar, mas fatiando, né? Então, você tem um grande objetivo lá, ou a grande meta, mas você vai fatiando em pequenas tarefas, em pequenos degraus, para que você possa progredir e perceber a sua progressão e comemorar essas pequenas vitórias aí ao longo da sua jornada. Eu acho que é isso, espero ter respondido aí. Beleza, tá tranquilo, você respondeu sim. Show. Vamos para a pergunta 7 aqui. Qual foi a sua experiência favorita no trabalho em equipe e qual foi sua contribuição para a mesma? Boa. Eu vejo que a minha melhor experiência assim, que eu tive recentemente foi liderando, porque eu tive a possibilidade de liderar designers, 2 designers e um dev. O dev já não estava tanto na minha alçada, né? Minto, foram 4 designers e tinha um dev lá, meio que ali no time, mas não estava no time, estava mais pro lado de tecnologia mesmo. E foi uma coisa bem legal, assim, que eu gostei de liderar, porque talvez até por essa minha linha, assim, profissional, que eu segui mais por educação, né? Eu dou aula desde 2011, comecei dando aula 100% presencial, dei aula em muitos locais, dou aula até hoje, né? Praticamente assim, meu trabalho é metade educação, ou às vezes até mais, assim, 60% educação e o resto atuando como profissional mesmo de design. Deu uma cortada. Oi, voltou? Deu uma cortada. Tá. Onde que eu parei? Você estava falando sobre educação. Ah, sim. Não, só falando que talvez a maior parte do meu trabalho seja educação, né? Se tiver que colocar uma proporção, seja meio que 60-40 ali, né? Então, sou muito meio professor, assim, e talvez por isso que eu gostei de liderar. Então, eu tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas a se desenvolverem durante esse projeto. E aí, essas pessoas até utilizaram como portfólio e conseguiram trabalhos em outras empresas maiores, pela competência delas, óbvio, mas com a minha colaboração. Então, eu gostei bastante de poder liderar. No caso, foi um trabalho de uma empresa que a gente pegou o design inteiro, assim. E aí eu fiz a marca, eu entre aspas, né? Nós, a equipe. Nós fizemos a marca, nós fizemos o site, nós fizemos o aplicativo, nós fizemos toda a identidade visual, né? Então tinha muita coisa. E até como era uma empresa de maquininha de cartão de crédito, a gente fez até o design da maquininha mesmo, né? O sistema operacional dentro da maquininha tem limitações, mas você pode customizar. E foi bem legal, foi bem completo, assim, a gente pegou desde o gráfico até a produção do digital. Foi muito massa e foi o que eu mais gostei. Bom, a pergunta 8 seria: qual estratégia que você utiliza com seus clientes indecisos? Ajustes aquele, como o velho conhecido, tipo, tá faltando um brilho, Ah, tá faltando contraste, alguma coisa do tipo.
Tá faltando Como você tchan. lida com pessoas assim, isso? Eu vejo que parte um pouco de meio que de tudo isso que eu falei aí, né? De comunicação, de saber se postar, de saber restringir, porque cliente, e aí falando mais do lado empreendedor, né? É um pouco como criança, você tem que impor limites, senão ela monta em cima de você. E desde o primeiro momento. Então, desde a primeira reunião, do briefing, você já percebe. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber agir com inteligência, né? Então, e com bom senso, né? Então, tem coisas que, eventualmente, vou mudar. A pessoa fala assim, muda a cor ali. Pô, eu vou analisar. Se estiver ok, eu vou mudar. Não tem problema. Eu vejo que, às vezes, também nós nos colocamos num patamar um pouco acima, assim, do bem e do mal. E não é isso, né? Também não é isso. É ter bom senso. Então, nesses casos, eu sempre tenho. Eu tento ver, assim, qual que é o perfil do cliente, como que foi o trato durante o projeto, qual que qual que é essa possibilidade em questões de design mesmo de mudar. Então, às vezes a gente faz uma coisa e realmente está equivocada, está errada. Às vezes o cliente percebeu alguma coisa, ele viu numa tela, sei lá, que acontece às vezes assim, ele viu no celular dele tá diferente, você fala, pô, mas não tem que estar diferente, porque ele tá Cortou. num outro. Voltou? Eu não, não sei, Agora eu não sei porque, voltou. não sei porque tá cortando, não, viu? Desculpa. Às vezes deve ser a conexão. Deve ser tá fraco aqui. É. Mas enfim, para fechar, eu tento agir com individualidade de cada caso e bom senso. Então, se precisar ser mais rude, cortar, falar, não vou fazer ou vou fazer mediante alteração. Então, você vai pagar para isso. Beleza. Né? Inclusive, antes de fechar, eu coloco lá que o cliente tem limite de alteração, né? Que ele não pode ficar pedindo alteração a todo momento. Porque quando o cliente fecha comigo, hoje em dia eu já tenho mais garrafa para vender, tenho mais prova, né? Então as pessoas já sabem um pouco do meu estilo, já me conhecem, já tem uma percepção assim, ele tem YouTube, tem não sei o que, ele não vai vacilar comigo. Então realmente já tenho uma confiança um pouco a mais. E aí eu tenho mais liberdade, às vezes, para impor algumas coisas, né? Mais autoridade. Mas independente disso, é sempre legal colocar essas restrições, né? Então eu coloco lá restrições de alteração, né, de prazos e etc. Mas acima do contrato, eu vou de bom senso. Então, analisa se o cliente, qual que é a minha relação com o cliente, qual que é o tipo de alteração, se faz sentido realmente aquilo que ele está pedindo e a dificuldade para fazer. Se não for, se for tranquilo, se for suave, eu faço, não tem nenhum problema. Se pesar em algum dos quesitos aí, alguns pontos, eu vou questionar, vou propor alguma solução, tentar agir de forma inteligente, né? Porque nesses casos, normalmente a gente age de forma desinteligente, no calor da emoção. E aí que dá M. Então, respirar, ver o que dá para fazer de maneira com parcimônia, né? Com bom senso. Bom, a 9, né, que já está Diga. chegando quase no finalzinho já. Boa. A 9 é como você gerencia as expectativas dos seus clientes quando há mudança de planos e prazos apertados. No caso de prazo, eu assim, eu já deixo acordado, né? Assim, já sabe mais ou menos o tempo que vai ser. Então, por exemplo, dificilmente eu pego projetos que é para fazer de bate-pronto hoje em dia, né? Só se realmente pagar muito bem. Se pagar muito bem, eu faço, né? Então é questão assim, se quer uma coisa muito rápida, você vai ter que pagar mais, né? Porque eu vou ter que parar de fazer um monte de coisa aqui para poder dedicar tempo para você. E talvez nem saia com a qualidade que você queira, né? Porque uma coisa que a gente precisa até é tempo. Vocês são designers, vocês sabem que tem que ter um tempo de flow, né, de imersão, para que a gente possa fazer a pesquisa, para que possa propor uma nova solução, propor um novo layout. Então, demora um tempo, né? Demora um tempo técnico também para fazer. Mas eu sempre alinho as expectativas desde o começo. Então, falo assim, vai ser dentro do prazo e tal, e eu sigo, sempre tento seguir realmente o prazo.
Agora, quando tem problemas, e eventualmente sempre tem problemas, e até por isso, quando eu dou o prazo, eu já dou uma gordurinha a mais, de 20%, 30% ali do tempo, que eu imagino que talvez ficaria realmente para fazer o projeto, eu comunico. Então, a questão é comunicar, é saber dialogar. Você perceber, já teve casos que eu falei assim, pô, não... Cortou aqui. Voltou? Voltou agora, voltou. Tá. Já teve casos que eu peguei e falei, olha, não estou conseguindo fazer, eu vou precisar de mais tempo, e é isso. E o cliente aceitou. Se ele não aceitar, vida que segue, não vai me matar por isso. Não aceitou, beleza. Você quer o dinheiro de volta? Eu posso fazer de uma outra forma, te encaminho para outra pessoa? Não. É isso, é comunicar. Então, eu sempre jogo com a verdade, sempre tento ser sincero, né? Ser aberto, sem cometer sincericídio também, né? Porque senão você acaba perdendo um pouco a credibilidade ali. Às vezes você não pode falar certas coisas, não deve falar certas coisas. Mas, no geral, é ser franco. Então, pô, tô atrasado aqui porque apertou as coisas aqui em casa, tô difícil, tô num momento difícil, problema de saúde, fiquei ruim, não tô conseguindo entregar, não vai dar tempo. Tem como ser tal dia, tem como não sei o quê, o que a gente pode fazer? Qual a alternativa? E aí que tá o ponto também. Além de comunicar, chegar sempre com uma alternativa, né? Eu tento sempre pensar e no caso, se possível, também deixar aberto para ele que me dê uma alternativa dele. Mas é isso. É questão de prazo, é muito mais fácil quando você planeja as coisas, quando você deixa planejada e clara as coisas. E em eventuais problemas, que sempre tem, comunicar, ser franco. Eu trato dessa maneira. Vamos lá. Agora essa é a 10ª pergunta, e depois eu vou fazer uma pergunta bônus, né? Mas é uma pergunta mais leve. A 10ª pergunta é: como você costuma se informar sobre as novidades no mundo do design e acompanhar as tendências atuais tecnológicas nessa área? Show. Ó, tem um contador aqui, ó. 13 minutos, hein? Vamos embora. Já, eu tô vendo aqui. Bora que dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Bom, para me atualizar, eu gosto de livros, né? Eu gosto de... Desculpa, é que cortou esse trecho, eu não consegui pegar. Tá bom. Você falou para começar. Eu gosto de livros. Eu acho que livros pode ser uma boa. Eu assisto alguns vídeos gringos, assim, aí é mais pro meu canal, né? Muitas vezes para pegar algumas referências. Que mais? Eu gosto de blog, tem, por exemplo, o UX College, que é mais voltado para design digital, e aí é texto mesmo lá no Medium, que eu acho uma boa. Aí outras coisas assim que a gente acaba pegando mesmo, LinkedIn, notícias assim que o pessoal manda pra gente, vídeo, dessa maneira. E uma forma que eu utilizo para me atualizar também, que aí eu já faço um pouco do meu trabalho como creator, né? E já aproveito para me atualizar, que é podcast. Então, eu faço podcast presencial, eu chamo as pessoas, né, para irem no estúdio lá que eu alugo, tal, e a gente faz o episódio. E nesses episódios eu adquiro muito conhecimento, assim, nessa troca de ideias com as pessoas, um pouco como a gente está fazendo aqui, porque eu chamo pessoas de perfis diferentes, de níveis, de senioridades diferentes, e eu aprendo muito, então eu acabo ficando atualizado, tanto das fofocas, né, que tem nos bastidores ali, o pessoal comenta uma coisa dos outros, quanto como profissional mesmo. É uma coisa que eu utilizo, assim, o podcast, tanto para render para mim como conteúdo, como network e atualização também. Eu acho que são essas as formas que eu utilizo para me atualizar. Agora sim, a última pergunta, né? Sim. E essa é bem mais leve agora. Você poderia nos dizer assim, o que a gente deve fazer, além da formação de designer, como que a gente deve buscar iniciar na área? Qual que é o desafio, né, para a gente começar nessa área do designer? Além do curso, bom, o principal desafio que eu vejo é o início. É parecido. E todo início é difícil, né?
vocês forem ver, a primeira marcha do carro é a que mais faz força para tirar aquela tonelada do chão. E aí, depois que você vai ganhando velocidade, né? As coisas vão descendo a ladeira ali, o carro vai, não precisa nem de tanta força. E é mais ou menos assim. Então, nesse primeiro momento, é um dos momentos mais importantes para vocês terem essa resiliência, também essa inteligência emocional para poder iniciar, para poder entrar no mercado. Eu vejo que para poder entrar no mercado, além dessa questão de soft skills, vocês têm que ter um bom portfólio, vocês têm que trabalhar muito bem isso e ir para cima, submeter, fazer contatos, tentar através na própria faculdade mesmo é possível contatos com pessoas que diferentes áreas. Até uma coisa que eu lembrei agora, na faculdade eu tinha tinha aula complementar, era outro nome que eles davam lá. Mas enfim, aí eu lembro que a galera toda foi fazer cinema, né? Porque tem a ver com design e tal, arte, sétima arte. E aí eu fui fazer marketing. Eu lembro que eu fui fazer marketing. E aí eu fui fazer marketing, não tinha meio que ninguém do design. E com isso eu acabei pegando amizade com pessoas de outros cursos, meio que nada a ver, e que depois, não na época da faculdade, mas depois me procuraram para realizar trabalhos. Então, contato é muito importante e ter contatos fora do design também pode te ajudar bastante. Né? Eu vejo que para entrar no mercado é sempre um pouquinho mais difícil, se você tem a facilidade de ter contatos, com certeza vai te ajudar a passar, a pular alguns degraus aí. E eu acho que é isso, assim. Tivesse que dar mais uma dica, assim, para fechar, também estudar além do design, sabe? Estudar sobre as coisas do mundo, ficar aberto a não só a bolha de design, não ficar somente preso à bolha de design, né? É difícil, é complexo tudo isso daqui que eu tô falando, né? Você fala, pô, eu já tô estudando pra cacete aqui, pô, preciso saber mais coisa. Felizmente é assim, design é muito legal, design vocês podem se dar bem, design é uma área vasta, tem várias categorias, assim, vocês podem ir por vários caminhos e conseguir êxito nesses diversos caminhos, mas exige muito estudo. E assim, os principais, os designers que eu mais gostei de conversar ao longo da minha trajetória, normalmente eram aqueles designers que se eu sentasse na mesa do bar, assim, eles sabiam falar sobre tudo. Sabe aquela pessoa que você chega assim e sabe trocar ideia sobre tudo ali? Claro que não é especialista em tudo, mas que tem um conhecimento amplo, assim, que tem uma cultura. E eu acho que falta um pouco isso também para a galera, às vezes, né? Então, ter um pouco mais de letramento, não só visual, mas como pessoa, assim, sabe? Tendo uma bagagem cultural um pouquinho maior. Então, estudem além do design. Eu acho que é isso.